Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Seis de Copas. E olha, não vamos falar dele só como uma carta de tarô, não. A ideia é entender esse arcano como um processo psicológico profundo de cura. É, de verdade, um resgate da ternura que a gente pode encontrar depois que a dor passa. E a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Como é que a memória pode se tornar uma ferramenta para curar, ao invés de virar uma prisão? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos. Bom, e tudo começa depois da dor. Sabe, o Seis de Copas, ele não aparece do nada. Ele surge como uma resposta, quase que um alívio, depois daquele luto e daquela perda do Cinco de Copas. É um movimento natural de reparação emocional. E esse é o primeiro passo, é sutil. O coração não está negando o que aconteceu, a perda ainda está lá. Mas em vez disso, ele começa a buscar lá no fundo uma lembrança. A lembrança de que o afeto um dia já foi fonte de cuidado, de simplicidade e não só de sofrimento. É a nossa consciência começando a juntar os pedaços, sabe? E isso leva a gente direto para a função principal dessa fase, o resgate da ternura. A mente se volta para dentro, sabe? Ela começa a procurar nas próprias memórias, nos próprios sentimentos, uma maneira de se sustentar, de se reerguer. E aqui está o conceito central, o pulo do gato, a memória afetiva nutritiva. E olha que importante, isso não é uma regressão, não é ser infantil. Pelo contrário, é uma ferramenta super madura de cura, em que o passado oferece uma base, um alicerce para um presente que está meio fragilizado. E como é que a gente sente isso na prática? Bom, se manifesta como uma saudade gentil, sabe? Aquela que não machuca, uma delicadeza emocional, uma vontade de estar perto do que é familiar e confortável. É uma sensação de acolhimento que vem de dentro. O afeto, ele começa a circular de novo, mas de um jeito bem suave, sem aquelas grandes paixões que às vezes podem acabar ferindo. No fundo, o objetivo de tudo isso é um só: restaurar a confiança básica nos vínculos, na conexão com os outros. Esse processo todo ensina para o coração que nem toda história de afeto precisa terminar em perda. E isso é fundamental para que a pessoa não fique endurecida pela dor, com medo de se abrir de novo. Mas, e sempre tem um mais, né? Essa ferramenta de cura que é tão poderosa também tem um lado sombrio. É aí que a nostalgia pode deixar de ser um bálsamo e se transformar numa verdadeira armadilha. Olha só que diferença gritante. De um lado, a gente tem a memória funcionando como um alicerce, que dá suporte para construir o presente e o futuro. Do outro, a memória vira um refúgio, um lugar para se esconder dos desafios, dos riscos de viver o agora. Uma cura, a outra foge. E essa fuga leva à estagnação. Essa frase, ela resume tudo perfeitamente. No momento em que a memória deixa de nutrir o presente para se tornar um substituto dele, pronto. A ternura, que devia ser a cura, se transforma num mecanismo de fuga. Tá, e como a gente percebe que caiu nessa armadilha? Existem alguns sinais de alerta bem claros. Uma nostalgia excessiva, sabe? Aquela idealização do passado como se tudo antes fosse perfeito. Uma dificuldade de atualizar as emoções, de viver o novo. Ficar o tempo todo comparando o agora com o antes. E, claro, uma resistência enorme a novas experiências afetivas. Então, a pergunta de $1 milhão é como trabalhar com essas memórias de um jeito que construa e não que prenda. A chave está na integração consciente. É sobre encontrar força no que foi, mas sem ficar morando lá. E a chave para essa integração saudável está toda contida aqui, nessa frase. O passado é honrado, mas não habitado. Pensa nisso. É um lugar que a gente visita para buscar força, para buscar suavidade, mas não é onde a gente mora. Fazer essa distinção, nossa, é fundamental. Vamos ver isso num passo a passo bem prático. Primeiro, acolher a memória. Aceitar o passado como essa fonte de gentileza. Segundo passo, que é crucial, viver o presente. Não deixar de jeito nenhum que a lembrança vire um substituto para a vida real. E terceiro, construir sobre essa base. Usar essas memórias para crescer, para alcançar uma maturidade emocional ainda maior. E o resultado disso tudo, quando a gente consegue fazer essa integração, é fascinante. A pessoa recupera uma espécie de inocência. Mas calma, não é a ingenuidade de quem nunca sofreu. É uma coisa muito mais poderosa. É uma abertura consciente e madura para sentir de novo, com a sensibilidade e a confiança totalmente restauradas. E é assim que a gente chega na conclusão desse ciclo. Um coração fortalecido, um coração que atravessou a dor, que se curou usando a própria memória
e que agora está finalmente preparado para o próximo passo da jornada. Então, para a gente fechar, o 6 de copas é isso. É a consciência da ternura que foi restaurada. Integrar essa energia é permitir que a memória cure sem aprisionar. É deixar o afeto fluir de novo e o coração se fortalecer com a própria história. E fica a pergunta para a gente pensar. Com essa ternura, essa confiança e essa suavidade de volta, o que esse coração, que agora está mais maduro e mais forte, o que ele ousa desejar?